Acho que é seguro afirmar que todos aqui saibam que é uma creepypasta, não é? Contos de terror da internet que tiraram o sono de muita gente no passado, incluindo o meu eu dos anos 2000. Por mais que nos dias de hoje o tema tenha perdido um hype considerável e até mesmo seja tratado como um grande meme, já que quando relemos essas histórias quando os mais velhos, muitas delas são terrivelmente toscas e mal escritas, isso meio que alcançou um status cult, eu diria, servindo de base para criar movimentos de terror modernos. Da mesma maneira que se algo existe pode ser encontrado num certo site aí, se algo existe é quase de certeza que isso também tem uma creepypasta. Com isso em mente, depois que eu terminei o meu vídeo da tier list dos boomer shooters, eu fiquei curioso e comecei a pesquisar se algum dos jogos daquela lista possui algum tipo de creepypasta. O que surgiu imediatamente nas pesquisas foi o temido AD de Doom 7869, que talvez eu aborde em um vídeo futuro. No entanto, uma outra que me interessou foi uma creepypasta antiga do Quake 3 Arena, que surgiu no início dos anos 2010 no 4chan. Eu a escolhi para esse vídeo pois ela aborda um tema que está em muita relevância atualmente: inteligências artificiais. Então talvez isso ajude esse vídeo a pegar um pouco mais de hype e me permita chegar a 1K antes do final do ano. Lembrando que tudo que for narrado aqui é apenas um suposto relato da internet. Não tenho intenção de tentar tornar isso real ou mesmo gerar algum tipo de alarmismo quanto às IAs, assim como a internet insiste em fazer nos últimos meses. Esse vídeo existe apenas para o entretenimento. A história é mais ou menos assim. Um jogador configura uma partida de bot contra bot em seu servidor do Quake 3 e deixou a partida correr só para ver como que os bots iam reagir depois de muito tempo. Os bots do Quake 3 foram projetados para se adaptarem a novos cenários e situações, mas geralmente eles são finalizados em partidas curtas. O jogador anônimo iniciou a partida em 2008, mas acabou se esquecendo de tudo e deixou o servidor comendo poeira. Então, 4 anos depois, em 2011, ele voltou para ver como que o servidor estava. Ele acabou descobrindo algo intrigante. Os bots de ambas as equipes estão simplesmente parados, sem fazer nada. O servidor tá rodando, o jogo não tinha congelado nem nada do tipo. Os bots estavam simplesmente parados, sem matar uns aos outros. O jogador então decide fazer um teste. Ele cria um novo servidor, talvez um servidor pirata, onde ele se inclui na partida junto com os bots para ver o que aconteceria. As coisas continuam ficando estranhas, pois quando ele entra, os bots não atiram nele. Em vez disso, os bots apenas pareciam o observar, olhando para ele enquanto ele caminha pelo mapa. O jogador então atirou em um dos bots, e eles simplesmente surtaram. Eles começaram a correr até as armas que estavam por perto, e mesmo aqueles que eram da sua equipe atiraram nele até o jogador morrer, e o servidor travou. Existem supostas prints na internet que mostram a programação desses bots e como elas são estranhamente semelhantes umas com as outras, incluindo em questão de tamanho, algo em torno de 512 megas. Existem teorias na internet que tentam explicar esse estranho fenômeno, claro, se ele for realmente real. A teoria mais aceita é que, com os bots se enfrentando incessantemente por muito tempo, uma hora eles simplesmente começaram a analisar uns aos outros. Isso inclui as suas próprias programações. E ao verem que não eram diferentes uns dos outros, pelo menos não o bastante, eles chegaram à conclusão de que continuar guerreando não era a solução e chegaram a uma espécie de acordo de paz, algo que inclusive os fizeram se aliar para enfrentar o jogador que tentou os atacar. Seria esse a solução para as guerras? Então, será que uma inteligência artificial poderia simplesmente parar uma guerra ao invés de começar uma, como vimos em Exterminador do Futuro? Bom, não sei, mas fica aí o questionamento. O próximo vídeo será de Dragon Ball, mais específico as linhas do tempo de Dragon Ball que eu vou criar. Fiquem todos com Deus e até a próxima.